Aqui, o sistema Pinga Fogo de Comunicação, transmitindo para o bem, a verdade e a paz. Olá, boa tarde, 4h53, agora é o momento da nossa reflexão da tarde para encerrar o Conexão desta segunda-feira. E hoje eu quero hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que o nome dela é Olhar do Outro Lado. Esse é o tema da mensagem para a nossa reflexão dessa tarde. Baseado no que diz o livro de Filipenses 2:3, onde a palavra de Deus está escrito assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Está dizendo assim, não faça nada para criar confusão ou para glória própria. Mas tudo que for fazer, faça com humildade. Nunca se considere maior do que as outras pessoas. É isso que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Isso remete a gente a uma história que eu quero compartilhar com vocês. Essa história fala sobre um casal. Um casal que estava se desentendendo muito no relacionamento e se desentendendo por pequenas coisas. Certo dia, durante uma caminhada, eles encontraram uma placa e um número desenhado nessa placa. Aí o homem pegou a placa e disse assim, olha, amor, por que será que alguém escreveu esse número 6 na placa? E a mulher estava de frente para ele e falou, não é 6, é 9. E ele disse, não, é o número 6. Ela disse, não, eu estou vendo o número 9. Ele falou, não, mas é o número 6. E os dois começaram a discutir por conta dessa bobeira. Cada um defendia a sua visão, certo de que ele estava certo e o outro estava errado. A mulher teimava que era um 9 e o homem jurava que era um 6. Aí ele falou, quer ver uma coisa? E virou a placa para ela e disse, tá vendo? Ela disse, é verdade, é um 6. Aí foi a vez dele dizer, não, é um 9, você tinha razão, é um 9. E começaram a discutir. Um discutir com o outro por conta de cada um ter a sua opinião e ter certeza que o outro estava errado. Mas quando eles mudaram para um outro ângulo, mudaram o ponto de vista deles, e ao invés de estar um contra o outro, eles ficaram um do lado do outro, eles perceberam que os dois estavam certos. Perceberam que a diferença estava no ângulo que eles estavam enxergando e não na verdade. E vamos lá trazer para a nossa vida quantas vezes isso acontece. Discussões nascem não por falta de amor, mas por falta de empatia. Às vezes a gente discute com alguém porque a gente quer que o nosso ponto de vista esteja certo, mas sem considerar que o outro também pode estar com um ponto de vista correto da história. A Bíblia nos ensina que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Que o amor não busca os seus próprios interesses. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós passamos a enxergar com mais graça, com mais paciência, com mais sabedoria também. E num relacionamento, não só conjugal, mas de amizade também, um relacionamento abençoado, não é sobre quem está certo, mas sobre escolher caminhar juntos na mesma direção. Esse casal da história, talvez seja preciso apenas dar um passo para o outro lado, para ver com um olhar diferente, com um olhar de amor. Porque enquanto você estiver contra a outra pessoa, vocês vão estar tendo pontos de vistas
diferentes. Se tiver um de frente para o outro. Agora, quando caminharem lado a lado, vão enxergar que ou é o 6 ou é o 9, porque o ponto de vista vai ser o mesmo. Isso nos ensina. Às vezes é necessário eu entender o ponto de vista do outro, porque às vezes o outro está olhando pelo um ponto de vista correto também. E a reflexão que fica para a gente nessa tarde é: será que eu estou tentando entender o ponto de vista das pessoas com quem eu me relaciono? Na família, nas amizades, no trabalho, no casamento? Será que eu tenho escutado mais do que falado? Ou eu só falo e nunca tenho tempo para ouvir? Que nessa tarde nós possamos pedir para Deus, para que Ele nos ensine a ver com os olhos da empatia, com os olhos da paz, especialmente nas conversas difíceis que às vezes temos que ter. Que nós possamos pedir nessa tarde: Senhor, nos ensina a amar com paciência, amar com sabedoria. Que eu aprenda, Senhor, a ouvir, a compreender, a respeitar quem está do meu lado. Me ajuda, Senhor, a ter um coração mais manso, um coração mais calmo, pronto para enxergar além do meu próprio ponto de vista. E que o teu amor, Senhor, seja o centro do meu relacionamento. Me ajude, Pai. Me ajude a caminhar não para o outro lado, mas a caminhar do lado de quem está na jornada comigo, para que eu possa entender, para que eu possa amar o outro, para que eu possa respeitar. Às vezes, a discussão, a teimosia, a briga boba vai desgastando um relacionamento amoroso ou de amizade. E as discussões constantes, as brigas constantes vai desgastando. E daqui a pouco o amor se escorre pelos dedos, o respeito se escorre pelo tempo. Que a gente possa aprender com a calma, com o amor e com a paciência de Cristo. Que a gente possa viver amando o próximo como a nós mesmos. Que possamos aprender com a maior prova de amor que a humanidade já viu, que foi o amor do Mestre, que foi o amor da cruz, que foi o amor de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo final de tarde. Fique agora com o Paulinho Bernardes na programação da Pinga Fogo FM. A gente volta amanhã às 14h. Receba dos céus as bênçãos que vêm em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E amém. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca, como a terra